Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, igreja, povo de Deus, lavado e remido com o sangue daquele que deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. É uma alegria estarmos juntos nesta noite para meditarmos na palavra de Deus. Eu fico muito feliz porque esta oportunidade é uma oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Meditarmos na palavra que nos alimenta, na palavra que nos fortalece, na palavra que nos sara, na palavra que nos cura, na palavra que formoseia o nosso rosto. E esta palavra é poder de Deus. E se não for a poder de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não perderíamos tempo dedicado a algo que não possa transformar. Quero convidar que você abra a sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e o versículo 33. Enquanto você encontra este texto aí na sua Bíblia, eu quero justificar esse tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. E é um tema muito envolvente, onde aprenderemos a prática de uma atividade cristã que é extremamente necessária para cada um de nós. João 8, 32, versículo 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus, que é a base para esta mensagem. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 33, responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Este é um texto único da Bíblia, onde Jesus Cristo revela a si mesmo como sendo o autor, o único e exclusivo da verdade. Ele é a verdade. Mas de que verdade estamos falando? Qual é a verdade que este versículo apresenta? Um versículo tão simples, tão singelo, tão puro, tão verdadeiro, mas de que tipo de verdade este texto fala? É claro que quando nós olhamos esta verdade, nós observamos que todo ser humano está ligado às algemas do mal. E estando ligados às algemas do mal, é necessário que tenhamos esta liberdade. Lá no Éden nós perdemos a ligação, perdemos o elo com a eternidade. E então nós recebemos as algemas do mal, e a partir de então nós dependemos deste Jesus, deste Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este que nos concede a liberdade para a nossa alma. E é desta verdade que nós falaremos nesta noite. Fiz questão de usar o tema em inglês, Freedom of the Soul, exatamente porque a história da humanidade tem a ver com esta busca pela liberdade que está escrito em João 8:32. Todos os homens, todos nós somos limitados, somos mortais. Todo ser humano tem a sua depreciação, tem as suas dificuldades emocionais, sentimentais, físicas. Mas Jesus Cristo nos chama para uma nova realidade de vida. O convite aqui é muito simples e muito singelo, e é esta prática que iremos falar um pouquinho dela hoje. Quando nós olhamos Colossenses 1:16, toda a verdade tem a sua raiz no próprio Deus. Ou seja, a verdade filosófica, a verdade científica, a verdade teológica, todas as verdades, ela tem a sua raiz no Deus Todo-Poderoso. Portanto, é sobre isto que falaremos nesta noite. Eu tenho aqui alguns livros de pesquisa, livros que usei para elaborarmos um pouco melhor esta mensagem. Por exemplo, Quando a Psicoterapia Trava. Este livro é um livro destinado a psicólogos, psicoterapeutas da perspectiva cristã. Eu tenho também aqui outro livro, Psicoterapia e Valores Religiosos.
a psicoterapia dentro da perspectiva cristã. Os psicólogos devem a cada dia buscar a palavra de Deus para basear os seus tratamentos. Eu tenho aqui também um livro muito conhecido, Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Mais de 22 milhões de cópias vendidas em mais de 60 países. Eu tenho outro livro aqui que foi pesquisa para esta mensagem, Cuidando do Seu Coração e das Dores das Suas Emoções. Tudo isso tem a ver com esta verdade que Jesus Cristo nos chama para nos libertar. Tudo isso tem a ver com quem eu sou, com quem você é. Eu tenho outro livro aqui que é muito raro e muito necessário, A Luta do Luto. A Luta do Luto. Todos nós, a grande maioria de nós, já perdemos alguém, perdemos algo importante, perdemos alguma coisa importante. Recentemente alguém me ligou pedindo oração porque o seu petzinho havia falecido e ela estava muito depreciada. Todos nós perdemos alguma coisa. Isto é uma espécie de luto. A luta do luto é um tema que está dentro deste versículo também. Aqui dentro deste versículo também, de João 8:32, fala de vivermos uma vida otimista. Aprenda a ser otimista. Não estamos falando de positivismo, não estamos falando de coaching, não estamos falando de vida voltada para aquilo que é belo, aquilo que é imaginário, mas estamos falando de ter uma perspectiva de liberdade, uma perspectiva que Jesus Cristo chama para viver. Alguns de nós escolhemos viver oposto a otimista. E nós falaremos um pouquinho sobre isso. Eu tenho outro livro também que é pesquisa desta mensagem, desenvolvendo o seu ministério através da oração e crescendo emocionalmente. A oração é o divã de Deus. Hoje você será convidado a sentar no divã de Deus junto comigo e retomarmos a história da nossa vida, desde a vida uterina. A primeira infância, a segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. Quantos de nós fomos maltratados no nosso processo de formação, ainda dentro do útero? Quantos de nós tivemos a primeira infância roubada? E este versículo fala exatamente disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer Jesus é mudar de vida literalmente. Conhecer Jesus é quebrar barreiras geracionais. Mas isto acontece quando nós buscamos ao nosso maior terapeuta, ao psicoterapeuta celestial, Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus esquadrinha os nossos corações de forma tão milimétrica e começa a curar, restaurar e nos estabelecer na verdade que é Ele. Isto é maravilhoso demais. Tem outro livro aqui, que é um livro muito especial. Eu estudei este livro no mestrado, O Ministério que é Cuidado pelas Suas Emoções, ou seja, encontrando o balanço emocional no ministério. Alguns de nós, servos de Deus, nos envolvemos com a obra de Deus apenas para a fuga, apenas tentando fugir de quem nós somos. E Deus não está interessado que eu e você venhamos nos envolver na sua obra apenas para fugir de um problema, apenas para esconder de uma situação emocional que precisa ser curado. Nós precisamos servir ao Senhor em verdade, em espírito, aquilo que de fato eu sou, aquilo que de fato o Senhor traz para mim, que é a verdade celestial. E em último lugar, terapia familiar. Quantas famílias destruídas, e olha que eu estou falando de famílias cristãs. Nós não estamos aqui abordando famílias fora do contexto cristão. Tudo o que mencionei aqui e tudo que a palavra nos fala envolve a nossa família, a família que é dedicada, a família que é santificada, a família que está aos pés do Senhor. Mas infelizmente muitas famílias cristãs estão destroçadas, destruídas, desarraigadas, profundamente abaladas. Geração uma passa para outra geração, de geração a geração, o problema vai continuando de forma perpétua. Mas hoje o Senhor
traz para mim e para você que me acompanha online, o Senhor traz, através do Espírito Santo de Deus, esta quebra de barreira. Hoje, pela fé, o Espírito Santo de Deus irá renovar a minha mente, a sua mente, com esta palavra simples: conhecereis a verdade e a verdade me libertará. É esta verdade que me libertará. Se eu e você pudéssemos acolher esta mensagem, nós acolheríamos esta mensagem com uma prática. Viver a verdade é praticar. Ter a vida livre, ter a nossa alma em liberdade, é praticar, é aderir a Jesus Cristo. Adesão é junção, é colar a Jesus Cristo. Estarmos em Jesus não é apenas falarmos de Jesus, mas é praticarmos, é vivermos, é a cada dia, a cada momento, é deixarmos o Senhor romper a velha história e trazer uma história nova. Alguns de nós carregamos fardos desnecessários por anos. Eu me lembro que mais ou menos há uns 12 anos atrás, eu ministrei uma mensagem, fardo desnecessário, e levei para o púlpito um saco enorme de lixo nas minhas costas, e fui tirando daquele saco várias situações desnecessárias, vários copos descartáveis, garrafas PETs e outras, e tudo isto denota que muitas vezes nós, ao invés de praticarmos esta verdade que o Senhor nos propõe, nós optamos por colocar uma bag, um saco nas costas e carregar este peso por anos. Mas aqui Jesus disse: olha, conheça-me, viva, pratique o que eu estou ensinando, porque isto é liberdade. E nós iniciaremos esta palavra com um vídeo, mas segura aí um pouquinho o vídeo, porque esse vídeo fala exatamente da liberdade da alma. A liberdade da alma através da música. Iniciaremos e terminaremos esta mensagem com uma música, mas veja só, o estilo de música field holler servia para aliviar o tédio nas emoções e serve ainda. O estilo de música work song servia no trabalho escravo para manter a moral em épocas de colheita. O estilo de música espiritual servia para o alívio da escravidão e do sofrimento, gerando esperança. O blues, o country e o jazz são músicas que nos chamam a resposta de melancolia produzida pela tristeza e pelo cotidiano sofredor. E hoje nós conhecemos o gospel. O gospel é uma junção de tudo isto nas práticas religiosas. São canções que nos levam a nos apresentarmos diante do Senhor baseado na fé. Ou seja, a música faz parte da nossa alma, a música faz parte da formação humana, a música vem dos céus, a música é celestial. A música faz parte do processo de Deus na sua libertação e na minha libertação. E por isso eu quero convidar você para ver um pouquinho deste vídeo, que é um filme muito famoso, mas veja e tem a ver com o nosso tema hoje. Vamos ver se é possível rodar aí. With my face turned to the sun, weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night,
That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. You have made it 100 miles to freedom. Por que é que nós precisamos A música te sofrendo? Quando nós observamos uma produção cinematográfica como essa, nós nos identificamos com o trabalho escravo, nos identificamos com o sofrimento externo, nos identificamos com as dissoluções da vida que o ser humano sobrepõe a outro ser humano. E a música, ela traz essa busca pela restauração, pelo renovo, pela vida com mais alegria, pela vida com maior satisfação. E por incrível que pareça, quando nós olhamos este texto, o que Jesus está disponibilizando nele, através dele, por meio dele, é exatamente vivermos uma vida plena. Em Cristo Jesus é possível apreciarmos a plenitude, é possível nos livrarmos da escravidão que muitas vezes nos atormenta. E aqui escravidão não é simplesmente no sentido lato da palavra, mas às vezes nós mantemos escravos de uma memória do passado. Guardamos e nos tornamos algemados, nos tornamos escravos e presos de algo que aconteceu há décadas atrás. Mas o meu desejo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, é que o Espírito Santo de Deus sopre no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, uma canção celestial que te liberte de tudo isto. Uma canção celestial que te mostre que é possível viver o novo. É possível viver uma vida intensa, uma vida em verdade, em liberdade, em Cristo Jesus. Ainda que o mundo diga não. E nós olharemos aqui três concepções: a concepção da natureza humana, a concepção da natureza moral e a concepção da natureza espiritual. Na concepção da natureza humana é completamente filosófico. Filosofia pura. Filosofia é o que nos torna um pouco mais conhecedor da realidade da vida. Filosofia é o que alguns sociólogos e filósofos dizem que filosofia nos torna humanos. Mas na realidade, Platão dizia que a nossa alma, ela busca por desejos, por paixões. Quando nós olhamos os estudos de Aristóteles, nós encontramos que ele menciona a respeito da liberdade da alma, que as virtudes e as paixões controlam a nossa moral intelectualmente. Tudo isso estamos olhando na natureza humana, que busca constantemente algo para ser saciado. E muitas vezes esta natureza busca paixões, desejos na moral, na intelectualidade. Assim como os estoicos mencionavam, muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos desejos, as nossas paixões, e então nós devemos aceitar o que não podemos mudar. Concepção humana. Se você não pode mudar, aceite. Ou busque algo para suprir esta carência que você está vivendo. Mas a palavra de Deus vem de encontro a isto. A palavra de Deus traz um caminho contrário. Por quê? Porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, eu sou a verdadeira fonte de vida. E eu mudo todo o contexto. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que você tenha sido massacrado por uma ou outra situação, Jesus Cristo continua sendo a verdade que liberta a nossa alma e ponto final.
Ponto final. Não aceite a natureza humana como sendo a palavra final. Você não pode aceitar a natureza humana como sendo a palavra final. E os filósofos medievais, como Santo Agostinho, inseriu no contexto cristão a graça divina. Olha, a sua alma pode ser curada pela graça divina. A união entre a natureza humana e a natureza divina revela a graça de Deus. Parece bem, parece bom, e de fato este é um dos caminhos, mas não é o caminho. Um pouco mais tarde nós observamos que São Tomás de Aquino também diz que a liberdade da alma é um dom de Deus. Olha que precioso! E de fato é um caminho também, a liberdade da alma é um dom de Deus. Mas é claro que Satanás, entendendo esta perspectiva, traz algo diferente com a modernidade. Por exemplo, Descartes nos mostra o relativismo. Não, você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Tudo é relativo. Viva a sua vida, viva o seu egoísmo, viva o seu sofrimento, viva a sua angústia, viva o seu desejo. Tudo é relativo, não há verdade. Desfazendo totalmente, ou tentando desfazer totalmente, João 8,32, que Jesus Cristo é a verdade. Nós olhamos o caso de Spinoza, que também é um dos filósofos contemporâneos. Ele diz claramente que a nossa alma vive uma ilusão de buscar a liberdade. E, infelizmente, muitos servos de Deus vivem nesta ilusão, achando que não existe uma liberdade, que não existe a verdade. Essa concepção humana, ela é um ciclo de insatisfação. E esta realidade é uma realidade, infelizmente, do povo de Deus também. O povo de Deus está totalmente insatisfeito. Nós estamos insatisfeitos. Não estamos satisfeitos com o que somos. Não satisfazemos com o que temos. Não temos satisfação no pouco. A luta constante pela vida, a luta constante por algo mais. Esta concepção é uma concepção da natureza humana. A ausência de paz, os medos, a ansiedade toma conta da igreja. Eu digo isso porque nos nossos atendimentos, 99% dos casos de atendimentos pastorais é exatamente isto: medo, ansiedade, desejos, apegos, ciclos de insatisfação, estagnação emocional, estagnação espiritual. Tudo isto é natureza humana. E tudo isto eu e você vivemos. Vivemos. É o dia a dia. Pastor, mas eu sou servo de Deus, fui lavado, remido no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Perfeito, mas como é que você está acessando João 8,32? Para que serve este texto bíblico para a sua vida, se a sua perspectiva é apenas a natureza humana? Não há psicoterapia, não há psicólogo, não há sociólogo, não há filósofo, não há teólogo que possa mudar a realidade humana. A realidade humana está envolto no pecado, está profundamente arraigado no pecado. Mas veja só, esta natureza humana, ela também caminha pela natureza moral. Liberdade da alma não significa ausência de desafios, não significa ausência de tristeza, de solidão, de raiva, de angústia, de medo, de depressão. Liberdade da alma não significa ausência de problemas, mas liberdade da alma significa quando você começa a observar os problemas familiares, os problemas dentro do seu campo de ação. E aí você parte para esta natureza moral, do estabelecimento da família, do contexto em que você e eu fomos formados, os traumas e agressões. Aquilo que veio sem que você esperava, aquilo que aconteceu, que saiu do seu domínio. Poxa vida, por que meus pais agiram desta forma comigo?
Porque sou o que sou, porque não tive a oportunidade de crescer, desenvolver e amadurecer em uma família sadia, porque meu pai e minha mãe eram alcoólatras, porque eu sou filho da prostituição, porque não conheço meu pai, porque a minha mãe me abandonou, porque sou adotado, e esta razão, esta concepção moral, ela acaba invadindo o lugar de João 8,32 e roubam de nós esta presença de liberdade que o Senhor nos coloca. E este é o propósito de Satanás. Quando nós começamos a olhar a concepção da natureza moral, dos traumas, da violência física, das dificuldades emocionais, da ansiedade, da depressão, do medo, das crises existenciais, a perda do significado, de propósito da vida, o isolamento, a passividade, a dificuldade em tomar decisões. Tudo isto é de natureza moral. E tudo isto é colocado pelo inimigo da nossa alma para roubar de nós a essência da liberdade que Cristo nos propõe. Mas estas situações que muitas vezes geram distúrbios de saúde física, de dores, de situações às vezes inexplicáveis, tudo isto tem uma prática. E é sobre esta prática que eu quero que você entenda que é um outro nível, é a prática da vida cristã. É a prática que nos leva a vivermos este versículo, a vivermos este texto, que é o 10º discurso de Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como praticarmos, como nos livrarmos da natureza humana, como nos livrarmos da natureza moral. Nós precisamos então mergulharmos na natureza espiritual, praticando, viver Cristo, grudar em Cristo. E aí eu quero convidar você para sentar um pouquinho no divã. Não é o meu divã, mas é o divã. Pode me ajudar ali, meu irmão? O divã, eu quero que você me acompanhe nesse divã. Porque a prática para a vivência deste versículo depende exatamente da forma como você irá agir na sua vida cristã. E para isto, eu quero que você preste atenção nessa concepção da natureza espiritual que refere-se à libertação, o domínio do pecado, das forças do mal, bem como a capacidade de entender o que Jesus tem para você. João 8,34, Ele é a verdade nos libertará. Gálatas 5,1, pois é para a liberdade em Cristo que Ele nos libertou. Salmo 119,45, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. A liberdade não é apenas um estado passivo, a liberdade é uma decisão. Quando Jesus Cristo nos chama para vivermos a verdade e nos libertarmos, é uma decisão, é uma prática. E esta prática começa exatamente quando eu e você optamos em ter uma postura diante do Senhor. Esta postura é uma postura de dependência, é uma postura de revelação, é uma postura de clareza, é uma postura de abrir a alma, através da oração, através de um momento de reflexão, através de um tempo com o Espírito Santo de Deus. E então você sente como filho, você é acolhido pelo Pai. Mas neste acolhimento, você começa a abrir o seu coração, e quando você começa a abrir o seu coração, você não consegue ver nada mais além do que a escuridão. A escuridão de uma infância mal resolvida, a escuridão de uma história de rejeição ainda na formação, a escuridão de um abuso físico,
de um abuso emocional, a escuridão de algo que me atormenta até os dias de hoje, a escuridão de algo que não foi resolvido, a escuridão de uma adolescência sofrida, de uma adolescência cheia de maldade. Eu era apenas uma criança, não entendia por que abusaram emocionalmente, por que abusaram fisicamente, não conseguia me defender. E hoje sou o que sou e vivo nesta escuridão, nestes dilemas mal resolvidos. E infelizmente esta escuridão eu acabo passando para os meus filhos, para os meus netos, porque eu não abri o meu coração e entreguei este momento detalhado para o Senhor Jesus, porque eu optei em não libertar a minha alma. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos chama para nos libertar, para ouvir você de forma clara, de forma plena, nos detalhes da sua vida. Conte para o Senhor como é o seu trauma. Diga para o Senhor como você foi abusado. Diga para o Senhor o que romperam em você. É isto que o Senhor espera ouvir de você, para que a liberdade da sua alma aconteça. Não há necessidade de você continuar escondendo para o Senhor. Sente no divã de Deus, sente no divã do Espírito Santo de Deus e se entregue e diga: Senhor, o Senhor é o meu terapeuta, o Senhor é o único e exclusivo terapeuta que pode sarar e curar a minha alma. Não carregarei mais os traumas da infância, não carregarei mais os traumas do abuso infantil que sofri. É lastimável você ouvir um adulto de 50 anos dizer: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu fui, pastor, violentada dos 5 aos 12 anos. Os meus vizinhos me violentavam, os meus pais saíam para trabalhar e me deixavam em casa, e eu era violentada dos 5 aos 12 anos, pastor. Pastor, me ajude, eu fui violentada pelo meu avô. É serva de Deus, está na igreja há 10, 12, 15 anos. Mas, no entanto, a alma ainda está presa a um passado. A alma ainda está presa a uma situação que você não sabe explicar. E é por esta razão que este texto de João coloca de forma tão simples e tão clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para conhecer esta verdade, você e eu precisamos nos entregar ao Senhor de forma detalhada. Às vezes você foi o abusador, às vezes você foi aquele que maltratou, às vezes você foi aquele que foi o agente passivo para causar maldade em alguém e você não consegue se perdoar. Mas hoje, agora, o Espírito Santo de Deus irá renovar a sua mente baseado neste texto. Baseado neste texto. Você irá abrir o seu coração, irá compartilhar, você irá sentar no divã espiritual, você irá sentir em casa e dizer: Pai, eu estou sofrendo. Pai, a minha mãe fez o que fez, o meu pai fez o que fez. Mas hoje eu quebro este ciclo. Hoje, Senhor, eu liberto a história da minha vida por meio da cruz, por meio do sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz para perdoar e me dar liberdade. E então, quando você faz isto, o Espírito Santo começa algo extraordinário dentro da sua vida. Ele começa algo novo, algo dinâmico. Começa uma
cura, o bálsamo é derramado, e o Senhor cura as feridas de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Meus irmãos, nós, os servos de Deus, nós não fomos chamados para vivermos em tristeza constante, em angústia constante, em insatisfações constantes. Nós não fomos chamados para vivermos em isolamento, nós não fomos chamados para vivermos em passividade, nós não fomos chamados para vivermos em doenças graves, emocionalmente, resultado de tristeza profunda, de situações mal resolvidas, mas nós fomos chamados para vivermos intensamente a liberdade que Cristo conquistou para nós. É vivermos uma vida dinâmica, uma vida plena, uma vida alegre, uma vida satisfeita em Cristo Jesus. E quando assim vivemos, quando optamos por vivermos esta natureza espiritual, nós abandonamos a maldade, abandonamos a rudez, a grosseria, passamos a ser direcionados por aquele que é perdoador, por aquele que é o restaurador, o renovador. Eu me lembro, há muitos anos atrás, fui convidado para ir visitar uma irmã, aliás, não era irmã ainda, e aquela pessoa estava em casa esperando os últimos momentos para morrer. Ela estava com um câncer já em estado final, e o médico falou: olha, pode ir para casa, vai para casa, chama os seus parentes, porque 3, 4 horas você não resistirá mais. E ela mandou chamar o pastor, mesmo não sendo crente. E eu cheguei naquela casa, era uma casa de uma família católica, e várias pessoas estavam rezando Ave Maria, o Pai Nosso. E quando me avisaram que eu cheguei, a mulher disse: olha, agora eu peço para todo mundo sair, e eu quero ficar aqui no quarto com o pastor. Pastor, senta aqui do meu lado. Ela deitado na cama, ela disse: pastor, sabe por que eu estou morrendo? Eu já tinha ouvido a história, falei: olha, infelizmente, né, é uma doença que não tem cura. Não, pastor, eu estou morrendo porque faz mais de 30 anos que eu carrego uma mágoa profunda, que eu não consegui perdoar, e dia após dia aquela mágoa ia crescendo, o veneno da ausência de perdão foi corroendo por dentro e transformou neste câncer maligno. Eu estou morrendo não é por causa do câncer, eu estou morrendo porque eu não consegui perdoar uma pessoa que me ofendeu, que me machucou, que me magoou, pastor. Eu disse: então hoje você tem a oportunidade de perdoar esta pessoa. Vamos orar, vamos falar o nome dela, vamos contar para o Senhor o que ela fez com você. Uma história horrenda, mas que era passivo de perdão, que precisava ser falado, precisava colocar para fora. Servos de Deus, não guardem histórias horrendas. Não olhe para as misérias ou as mazelas da sua vida. Quando João fala esta palavra, ele está nos intimando, nos convidando a olharmos para Jesus Cristo e vivermos uma liberdade extraordinária, uma liberdade incondicional. Nós iremos tropeçar, mas o levantar é do Senhor. Nós iremos cair, mas o levantar continua sendo do Senhor. Nós podemos até passar por situações ruins, mas o Senhor continuará sendo a nossa força, constantemente, constantemente. E é por isto, é por esta razão, que eu compartilho exatamente este tema, Freedom of the Soul, liberdade da alma. E é isto que o Senhor tem para você nesta noite. Para você que está aqui e para você que está em casa. E como eu disse, nós iniciamos com uma canção e terminaremos com uma outra canção.
Só que antes de ouvirmos esta canção, eu quero contar para você um pouco da história do autor desta canção, que é John Newton, Amazing Grace. John Newton teve uma infância deturpada, uma infância difícil, cresceu, se tornou um marinheiro e ele foi traficante de escravos no século 17. Como era comandante daquele navio, ele fazia literalmente o tráfico de escravos. Em uma dessas viagens, a tormenta veio e quase destruiu o seu navio, e por 3 dias na tormenta, no terceiro dia, ele orou e disse: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, e a partir de hoje, caso o Senhor me salve, eu não vou mais fazer este serviço horrível que eu estou fazendo, que é escravizar outro ser humano, que é vender seres humanos. E o Senhor ouviu a oração daquele moço, e ele foi salvo, e ele então abandonou aquela vida. Mas ele não conseguiu, por décadas, abandonar o peso do erro, o peso da maldade, o peso do que ele fazia. E um dia, em muitas lágrimas, e sentado no divã de Deus, ele confessou em detalhes as mazelas que ele havia sido praticante, e o Senhor deu esta canção linda para ele, uma canção que é conhecida por mais de 80 idiomas, uma canção que é cantada no mundo inteiro. E anos mais tarde, a escravidão nos Estados Unidos pega esta canção e coloca um ritmo, e cantam esta canção nos trabalhos escravos, nas lavouras, nas colheitas de algodão. E esta canção fala exatamente a proposta deste texto, que é a liberdade da alma, que vem por meio e através de Jesus Cristo. Ouça um pouquinho deste hino aí. Ouça um pouco. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils Essa canção fala and exatamente de um homem que estava cego, que estava perdido, que estava precisando de uma ajuda do alto, de uma ajuda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de um homem que estava com a alma machucada pelas suas ações. Mas este homem encontrou a graça preciosa, a graça inexplicável, a graça curadora, a graça saradora, a graça restauradora, a graça renovadora, a graça que nos faz viver em liberdade.
É a graça de Deus quem nos sustenta, é a graça de Deus quem liberta a nossa alma, é a graça de Deus quem muda a minha história, a sua história, é a graça de Deus que faz com que os nossos olhos continuem vivos, olhando para o céu, é a graça de Deus que move a esperança, é a graça de Deus que tira o fardo desnecessário, é a graça de Deus que muda a história da sua vida, é a graça de Deus que traz a liberdade para a sua alma, é a graça de Deus, imerecida graça de Deus. Não merecemos, não somos dignos de sermos impactados pela graça de Deus, mas quando conhecemos a verdade que é o Logos, que é o Jesus Cristo de Nazaré, quando olhamos para Ele, esta graça nos impacta e nós somos libertos em Cristo Jesus. Vamos colocar-nos de pé. Nesta noite você fará uma oração silenciosa. O Espírito Santo de Deus te fará lembrar de situações que você precisa ser curado, situações que você precisa ser perdoado e perdoar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus visitará a sua alma. Algumas situações que você nem se lembra mais, o Espírito Santo de Deus fará você lembrar para curar. Isso te incomoda, você não sabe por quê. Não sei por que eu tenho esta agressividade, não sei por que eu tenho esta passividade, não sei por que eu vivo esta desilusão, parece que nada dá certo, não sei por que eu não me contento com o que tenho, com o que sou, não sei por que eu vivo esta inquietação. Hoje o Espírito Santo de Deus irá te mostrar o porquê, mas Ele irá também curar você. Curar você. Curar você. Oh, meus irmãos, é tão precioso quando nós nos encontramos com o Senhor. Algumas situações que eu coloquei diante do Senhor, que eu já vivi, o Senhor me visitou de forma tão extraordinária. Tão extraordinária. Situações que, infelizmente, muitas crianças viveram. Violência física, violência sexual, violência emocional. Mas chega uma hora que você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, cura. Cura, Senhor, cura. Naquela época não era possível defender, Senhor, eles fizeram. E eu carrego esse trauma, Senhor. Hoje o Senhor irá curar você. Para isso que o Espírito Santo trouxe esta palavra poderosa para nós. Quantos casamentos desfeitos por situações mal resolvidas na vida uterina. Quantas famílias que não conseguem se estabelecer porque causam e carregam situações desnecessárias de um passado que está muito distante. Mas a liberdade da alma, ela é colocada para nós através da graça do Senhor. Feche os teus olhos e deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo esquadrinhar nesta noite as suas emoções, os seus sentimentos, o seu caráter, a sua personalidade. E hoje, Senhor, nesta noite, nós nos propomos, nós sentamos, Pai, no Teu divã. O Senhor sempre foi a verdade, a vida plena, a vida abundante. Senhor, olha a história de cada um de nós. Ainda quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, quantas palavras de rejeição,
Quantas palavras, Senhor, desnecessárias. Oh, Senhor, quanta rejeição, Pai. Paizinho querido, uma gestação fora do tempo, fora da época, uma gestação indesejada. Oh, Espírito Santo, visita nesta noite. Visita, Senhor, a primeira infância, as carências, as ausências, Senhor. Pai querido, as ausências que nos atormentam até o dia de hoje, a ausência de um simples brinquedo, a ausência de uma festa de aniversário, a ausência de um elogio, a ausência de um par de tênis ou sapato, a ausência de uma roupa desejada, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, quantas ausências na nossa primeira infância, ausência de um carinho paterno, de um carinho materno, ausência de um abraço, de um beijo, que nos tornam seres humanos amados, Pai querido. Senhor, a adolescência, o sofrimento pela sobrevivência, a busca do dia a dia, Senhor, pela sobrevivência. Ah, Senhor amado, na escola. Olha na escola, Senhor, quantas palavras contrárias, quantas palavras pejorativas. Senhor, Pai, visita a nossa primeira adolescência. Oh, Jesus, não podemos e não queremos e não aceitamos os traumas, as palavras contrárias, não aceitamos as ciladas de Satanás. Espírito Santo de Deus, hoje, como igreja, como povo santo, lavado e remido, nós nos entregamos, Senhor, nós abrimos o nosso coração, visita a nossa alma. Espírito Santo de Deus, visita o nosso espírito e restaura e renova, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a cura, profetizamos a restauração, profetizamos a graça maravilhosa, extraordinária, inexplicável graça, profetizamos o perdão, profetizamos, Papai querido, em nome de Jesus Cristo, quebramos, Pai amado, qualquer maldição familiar, quebramos, Papai querido, qualquer maldição geracional. Em nome de Jesus, nós colocamos e determinamos e profetizamos uma vida plena, vida em liberdade em Cristo Jesus, vida direcionada pela palavra, vida direcionada pela liberdade de te servir, de sorrir mais, de nos alegrarmos, de darmos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós celebramos o milagre da vida, o milagre da vida, o milagre da vida. Em nome de Jesus, nós oramos, e se você concorda, diga amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que está no nosso programa de culto que eu faça o apelo, mas eu quero convidar aqui a minha amiga de ministério, pastora Ângela. Pastora Ângela, ela fará um apelo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nós estaremos orando diante do altar do Senhor. O altar, esta igreja é uma igreja de altar. Quando você toma a decisão de vir ao altar, você está publicamente dizendo: eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não tenho condições, mas Ele tem. E eu publicamente confesso, irei até a frente para que o Senhor tome conta da minha vida e me restaure. Ouça a voz de Deus, mas decida ser curado em nome de Jesus. É maravilhoso nós sabermos, igreja, que para o Senhor não existe passado, nem presente, nem futuro. Neste momento agora de oração, que eu quero desafiar você vir aqui à frente,
Quando Ele olhar para você, Ele vai te ver por inteiro. E Ele vai contemplar você desde a sua vida intrauterina. Tudo que você passou, porque foi Ele que te formou no ventre da tua mãe. Talvez teu pai e tua mãe não quisessem que você nascesse, mas Ele quis. Talvez o homem tenha dito não é para nascer. Mas naquele momento Ele estava lá, soprou sobre você o fôlego de vida, te guardou, te poupou, te protegeu. E você chegou até aqui hoje, porque Ele tem sustentado as suas mãos. Mas mais importante, Ele te vê amanhã. Ele já te vê liberto. Ele já te vê curado. Porque se nesse momento de fato você abrir o coração para Ele, Ele vai trazer à luz quem Ele planejou que você seria antes de você ter saído do ventre da sua mãe. Porque é Ele quem traz à luz as coisas futuras. Ele não te vê como uma pessoa marcada, destruída. Não, Ele te vê como um filho. E Ele sabe as possibilidades que você tem, o potencial que você tem. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa abrir o coração para Ele. E eu quero te convidar para vir aqui nessa noite. Quero te convidar também para vir ao altar do Senhor. Pedir a Deus, enquanto eu vinha subindo a escada, o Senhor colocou isso no meu coração. Você vai pedir a Deus perdão pelo pecado dos seus pais. Você vai pedir perdão pelo pecado da pessoa que te ofendeu. E quando o Senhor passar o sangue dele sobre esse pecado que essa pessoa deixou dentro do seu coração, você vai ser liberto. O inimigo tem prevalecido, tem contaminado a sua dor, com revolta, com ira, com fracasso. Quando nós carregamos esse tipo de dor, tudo que a gente põe a mão é tocado pela morte, tudo aquilo fracassa. Mas quando nós cobrimos com o perdão que vem de Deus, com o amor que vem da cruz, aonde nós tocarmos, nós geramos vida. Vida. E o que Deus tem para nós nessa noite é vida. Então eu quero te desafiar, vem à frente. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. Se o Senhor está tocando o teu coração, o Espírito Santo está aquecendo o seu coração. Quarta-feira é culto de liberdade, é de vir para o altar, escancarar mesmo a alma. Muitos escancaram a alma para a bebida, num bar, para os amigos, no boteco. Outros escancaram a alma no colo de uma prostituta. Outros escancaram a alma diante de uma tela de internet vendo pornografia. Outros desabafam a alma brigando, desabafando, tendo ira, gritando. Mas quando nós vemos, quando a gente vem ao altar do Senhor, o bálsamo que cura vai sendo passado pelo Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que tem te vencido vai se transformar em vitória de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você não tem conseguido vencer, você não gosta de ser assim, você não quer ser assim, você não quer reagir assim, mas você não tem força. O que você precisa é do poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Eu quero que você comece a orar, fale com o Senhor. Não fique olhando para mim, só me ouça, mas fale com o Senhor, coloque a mão no seu coração e fala: Jesus, passa aqui, Espírito Santo, passa aqui. O Senhor é testemunha do que me fizeram, o Senhor é testemunha do que eu carrego, o Senhor é testemunha de quem eu sou. Senhor, 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 clame por Ele, igreja. Pode clamar por Ele. Eu gostaria que os ministros agora erguessem um louvor bem alto, porque enquanto o louvor está alto, você pode orar em voz alta aí, falando para o Senhor. Ninguém quer ouvir o seu pecado, não. Fala com Deus, fala com Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, defeitos e falhas, não vou me esconder, eu encontrei. Pode fluir na liberdade do Deus Espírito das Santo de Deus. montanhas, Pode se abrir na presença do Deus Senhor. dos vales, Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus do não momento da há dor. lugar que a sua graça Oh, aleluia. possa me achar.
E neste momento nosso coração está desnudo diante de Ti, não há barreiras. E nós pedimos agora que o poder do Teu Espírito venha sobre nós. Pai querido, vai transformando luto, Senhor, em festa. Vai, Senhor, transformando agora o abatimento de alma, Senhor, em honra, Pai. Deus, alcança, Senhor, o coração agora de cada um que vem ao Teu altar. Senhor, alcança agora, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, porque foi para isso que o Filho do Homem, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus Cristo recebeu a unção do Espírito Santo de Deus, porque Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me enviou a curar os quebrantados de coração, a restaurar os abatidos de alma. Então, Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu ministério aqui. Manifesta o Teu ministério em cada coração, Senhor. Que essa noite seja uma noite, Pai, de grandes vitórias geracionais, em nome de Jesus. Não haverá transmissão geracional de doenças emocionais, porque elas caem por terra agora pelo poder da palavra de Deus. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti o pecado daqueles que nos feriram. Ó Senhor, como é duro quando nós temos que orar pelo pecado de pai e mãe. Entregamos diante de Ti o pecado de pai, pecado de mãe, de irmãos. Ah, Senhor, de cônjuge, pecado da traição, pecado da agressão. Nós entregamos agora, nos livramos desse fardo. Entregamos esse fardo agora ao Senhor. E recebemos do Senhor descanso para nossa alma, cura para nossa alma e renovo para o nosso espírito. Igreja, levanta a mão agora, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Pai Celestial, o Senhor me surpreendeu nessa noite, com esta palavra que eu não esperava. Mas humildemente agora, eu abro meu coração. Eu não sei o que fazer com essas marcas que pesam sobre mim, mas agora pela fé eu entrego ao Senhor. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe o pecado desta pessoa, mas eu também, humildemente, libero o perdão. Fala aí bem baixinho o nome da pessoa. Libera o perdão agora. Pelo poder desse perdão, pela fé, eu vejo grilhões sendo quebrados, em nome de Jesus. Continue, igreja, levanta a mão. E agora, Pai, assim como eu perdoo o ofensor, me perdoa também. Eu gostaria que a igreja respondesse: me perdoa também. E agora eu te peço, envia, Senhor, sobre mim e dentro do meu coração a unção do Teu Espírito. Me levanta no Teu Espírito, renova a minha fé, renova o meu ânimo, tira esse abatimento de alma. Me batiza agora com a alegria do Espírito Santo. Me batiza agora com a alegria do Espírito Santo. A Tua alegria é a minha força. Eu recebo a Tua visitação nessa noite. Transforma o meu pranto em festa. Transforma, Senhor, a minha dor em brados de vitória, em brados de glória ao Teu nome. Eu me entrego ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, diz um amém com muita convicção. Glorifica o Senhor com as suas palmas. Glorifica o Senhor com os seus brados de alegria.
Glorifica o Senhor, porque Ele nos surpreendeu com uma palavra que nós não esperávamos. Ele enviou a sua palavra e nos curou. Glória a Ele, Deus de cura, Deus de autoridade, Deus de poder. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que surpresa boa. Glória a Deus.